na reunião da SEI, da Palavra Cantada na Escola, hoje, dia 13/9, às 9h41. Registrar e agradecer a presença do vereador Serginho Brum, vereador Locadora, vereadora Chiara Ranieri, vereador Manelo Zila, em formato híbrido, online. Gostaria de iniciar esta reunião comunicando que o segundo relatório parcial, ok, Giovana? Segundo relatório, que é o relatório parcial, já foi entregue, inclusive já foi lido na sessão desta segunda-feira, e nós seguimos aqui com os trabalhos. Registrar que a semana passada a servidora Yara Cristina da Costa, ela participaria, mas ela está aqui justificando, através de um atestado médico, a sua ausência, ok? Na semana passada. Registrar também a doutora Fernanda, da OAB, que tem vindo todas as semanas, né, doutora? Obrigado, viu, doutora Fernanda, sempre presente. Agradecer a presença da imprensa também, que está sempre aqui, cobrindo, levando as informações a toda a população. E, para esta reunião, nós temos aqui, agendado, né, previstas as oitivas da professora Yara Cristina da Costa, que ela é do Coletivo Educação em Luta Bauru, que ela vai participar de maneira remota. E estava convidado também o vereador Benedito Roberto Meira. O vereador Benedito Roberto Meira justificou a ausência. E eu gostaria de fazer a leitura aqui do ofício do vereador Meira. Bauru, 11 de setembro de 2023, a Câmara Municipal de Bauru, Vanderlei Rodrigues Júnior, presidente, senhor presidente, em que pese ter ficado honrado com o convite do presidente da Comissão Especial de Inquérito, Palavra Cantada na Escola, para fins de oitiva junto aos membros da comissão, agendado para o dia 13/9, às 9h, lamento informar que este vereador já havia assumido compromissos de ordem particular e profissional, o que impossibilita o comparecimento à oitiva. Esclareço que, após assistir o vídeo da última reunião da Comissão Especial de Inquérito, observar o contexto que motivou o convite deste vereador, desde já ressalto que nada será possível acrescentar além do que foi exposto pelo vereador Ubiratã Cássio Sanches. Agradeço, renovando os votos republicanos, assina aqui o ofício o vereador Benedito Roberto Meira. Sendo assim, nós temos aqui para ser ouvida, né, que gostaria de contribuir de maneira espontânea com esta Comissão Especial de Inquérito, a servidora Yara Cristina da Costa, que tinha protocolado, inclusive, aqui um documento, né, para ser lido nesta comissão. Então, eu já vou passar, Yara, bom dia para você. Já vou passar a palavra para você, para que você possa participar conforme foi o seu desejo e também pela solicitação da vereadora Chiara Ranieri Baceto. Aí você fica à vontade, você vai fazer a leitura do documento, seria isso, Yara? Isso, bom dia a todos. Eu quero agradecer de pronto a permissão, né, da leitura do nosso documento. Eu gostaria de explicar primeiro o que é o Coletivo Educação em Luta por Bauru. Nós somos um grupo de professores que nos reunimos para tentar lutar por uma melhor qualidade de ensino, de trabalho e de valorização dos profissionais da educação aqui em Bauru. Nós somos um grupo constituído diretamente e ativamente por mais ou menos 250 professores, e nós temos aí num total de 400 colaboradores, né? Professores que não participam ativamente, mas
que dão as suas contribuições para o nosso coletivo. E nós, assistindo a todas as oitivas, a tudo que está acontecendo desde a época da comissão da vereadora Estela, a gente tem tido algumas preocupações, principalmente em relação ao foco do que está sendo investigado, né? Porque nós temos percebido que, na grande maioria, o foco tem sido a usabilidade do material, quando, na realidade, o foco deveria ser na questão do gasto desnecessário de um material que nós temos disponível nas redes sociais, de maneira gratuita, e também a relação deste material, a falta, né, da relação deste material com o nosso currículo, que é um currículo que é reconhecido internacionalmente, inclusive. Então, a partir dessas discussões e dessas reflexões, nós nos juntamos e coletivamente redigimos um documento, uma carta, né, para que ela possa, pelo menos, servir dar um pouquinho de luz para vocês e um foco, né, que deveria ser o verdadeiro foco das investigações. Ela é um pouco extensa, porque ela é muito complexa e ela tem muita referência, mas ela é muito importante, principalmente por algumas coisas que nós percebemos que os nobres vereadores têm deixado passar e que, para nós, é muito importante que sejam atentadas durante todo esse processo. Eu vou ler com a data do dia 30, porque foi o dia que nós iríamos fazer a leitura aí, mas de resto ela está igualzinha, tá? Bauru, 30 de agosto de 2023. Carta aberta do Coletivo Educação em Luta Bauru. O Coletivo em Luta Bauru vem, por meio desta carta, externar o seu descontentamento com a aquisição do material Palavra Cantada na escola e trazer considerações que acredita serem necessárias e extremamente pertinentes para embasar o pensamento e ação do coletivo diante de tal compra. Iniciaremos pelo que consideramos ser o principal norteador das práticas escolares estabelecidas pelo sistema municipal, o nosso currículo. Para isso, faz-se necessário compreender a teoria que fundamenta o currículo municipal de Bauru, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, que é a pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica postula que o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Saviani, 1994. Neste sentido, assume a defesa do trabalho do professor no processo da transmissão do saber historicamente acumulado pela humanidade. Entre os principais pressupostos da pedagogia histórico-crítica destacam-se: a escola é uma instituição social que está inserida em um contexto mais amplo, sendo influenciada pelas condições sociais, culturais e históricas em que está inserida. A educação escolar deve ter como objetivo principal a formação de sujeitos críticos e conscientes, capazes de compreender a realidade social em que vivem e de atuar de maneira transformadora nessa realidade. Valorização da cultura e a experiência dos alunos, tornando os conteúdos escolares mais significativos e relevantes para eles. Estímulo ao pensamento crítico dos alunos, questionando as desigualdades e injustiças que existem na sociedade e buscando alternativas para transformá-las. Preparação dos alunos para atuar de forma transformadora na realidade social em que vivem, por meio da aquisição de conhecimentos e habilidades que lhes permitam compreender e intervir na realidade de forma
consciente e crítica. É importante lembrar que a aplicação desses fundamentos não é uma receita pronta e acabada, mas sim um processo contínuo de reflexão e ação. Cada contexto educacional é único e apresenta desafios específicos. Por isso, é importante que os professores e educadores estejam sempre atentos às demandas e necessidades dos seus alunos e da comunidade em que estão inseridos. Além disso, é importante lembrar que a aplicação dos fundamentos da pedagogia histórico-crítica exige uma postura crítica e reflexiva por parte dos professores e educadores, os quais devem estar dispostos a questionar suas próprias práticas e a busca alternativa por superar as desigualdades e injustiças sociais. Por fim, é importante lembrar que a aplicação dos fundamentos da pedagogia histórico-crítica exige um trabalho coletivo e colaborativo, envolvendo não apenas os professores e educadores, mas também os alunos, as famílias e a comunidade em geral. Somente por meio de uma ação coletiva e transformadora será possível superar as desigualdades e injustiças sociais e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Acreditando nos pressupostos acima citados, enquanto coletivo, concordamos de forma unânime que a compra do material Palavra Cantada na Escola fere diretamente os preceitos do currículo municipal de Bauru, pois ignora a realidade social de seus educandos, as necessidades estruturais das escolas, físicas e tecnológicas, e padroniza a aprendizagem em um movimento contrário ao que preza o nosso currículo. Ao validar a compra do material Palavra Cantada na Escola, a Prefeitura Municipal de Bauru não levou em consideração a opinião dos professores, agentes diretos no trabalho com o material, ignorando uma análise técnica pedagógica do material, que deveria ter sido realizada pelos profissionais em questão, no caso, os professores. No primeiro momento da ação, a compra foi realizada para uso dos professores pedagogos, excluindo os professores de arte e educação física. Como agravante, temos a própria construção do material para o ensino fundamental, o qual 85% do seu conteúdo está voltado para os componentes curriculares específicos de arte e educação física, inviabilizando seu uso pelo professor pedagogo, cuja formação não é específica nessas duas áreas. Em um segundo momento, após a repercussão negativa da compra e a ausência de formação específica do professor pedagogo, o material, de última hora, foi oferecido aos professores de arte e educação física, não havendo número necessário disponível a todos esses profissionais. Outro ponto adverso está relacionado ao Sistema Municipal de Ensino, que já possui um currículo próprio de excelente qualidade, cujos conteúdos preconizados no kit Palavra Cantada na Escola já fazem parte dos componentes curriculares desenvolvidos de forma ampla, inclusive respeitando as especificidades da pedagogia histórico-crítica. No entanto, os conteúdos do material deste kit não estão em consonância com os conteúdos curriculares dos anos aos quais se destinam. Outra questão desfavorável ao uso do material no ensino fundamental está relacionada à formação dos professores adjuntos, uma vez que esses profissionais não realizam o ATPC, que é a Atividade de Trabalho Pedagógico Coletivo, conforme preconiza a Lei 11.738 de 2008, que é a lei do piso do magistério, que afirma no seu artigo 2, parágrafo 4º,
Na composição da jornada do trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desempenho das atividades de interação com os alunos. A esses profissionais, professores adjuntos, é vedado o direito de exercer a sua profissão em sua integralidade. Sendo assim, o uso do material, mais uma vez, se torna inviável, já que necessita do planejamento interdisciplinar. Com relação à formação oferecida aos professores para o uso do material, o professor adjunto não é convocado, e sim apenas convidado, não sendo remunerado para tal ato, já que ele não pode fazer o ATPC, o que configura uma obstrução às leis que regem o magistério. Ainda em relação à formação, ela ocorreu apenas para os professores especialistas e de forma superficial, sem respeitar o contrato inicial firmado entre a prefeitura e a editora, cujas formações seriam seriadas e em um tempo maior do que realmente foi oferecido. A formação não leva em consideração a falta de conhecimento e prática musical, que é parte importante para o desenvolvimento do trabalho com o material, fazendo parecer ser simples trabalhar com a música, como se qualquer pessoa pudesse fazê-lo, sem um conhecimento e estudo prévio. Especialistas em educação musical mostram-se receosos com esse tipo de trabalho, já que implica desenvolvimento auditivo, sonoro e rítmico das crianças. Já na educação infantil, o material comprado se configura em uma apostila de atividades em formato repetitivo e exaustivo, sem diversidade de materialidade, comprometendo o fazer artístico. O formato pronto, definido de sequência didática, não favorece a escuta do aluno. Escuta essa que é uma potência educativa para o planejamento do professor. A partir da observação da realidade dos alunos e de suas manifestações de interesse dentro da escola, e sendo assim, a apostila apenas empobrece o planejamento do professor e se desloca da realidade e das reais necessidades dos educandos. Quase que a totalidade das atividades solicitam que os alunos façam um desenho em espaço reduzido na apostila do kit, indo na contramão do que preconiza o desenvolvimento infantil nessa idade de 4 e 5 anos, onde o espaço do suporte ampliado é condição fundamental à noção espacial, coordenação fina e coordenação visual-motora. Após repercussões e questionamentos na Câmara Municipal sobre a compra do material, foi descoberto que, a pedido da própria Prefeitura, o material fosse confeccionado em folha A3, justamente para respeitar essas especificidades acima citadas, pagando mais caro para efetuar a mudança. Porém, o espaço para as atividades continuou reduzido. Outra agravante sobre a compra do material está ligada diretamente à profissão professor e sua liberdade de autoria para o seu planejamento. A Constituição Federal de 1988 assegura ao educador o direito à liberdade de cátedra, que se resume em sua liberdade de atuação em sala de aula. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas do ensino. Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei número 9.394 de 96,
no seu artigo 3º diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condição para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e respeito à liberdade e apreço e tolerância. Respaldados pelas leis que regem a educação em nosso país e em consonância com o currículo municipal, fica evidente a descaracterização do trabalho docente diante da compra do kit, cuja apostila engessa o trabalho docente. Com relação ao acesso, citado no artigo 3º, inciso 1º da LDB, encontramos outra barreira para a aquisição do material. Além da apostila, o kit possui CD, DVD e QR Code. A parte digital do kit esbarra na ausência de cobertura digital, Wi-Fi e material físico, leitores de CD e DVD, sendo esses já considerados obsoletos considerados obsoletos, não estando nem, inclusive, disponíveis nos notebooks cedidos pela Secretaria de Educação a todos os professores do sistema municipal. A ausência do acesso à rede Wi-Fi pode ser facilmente verificada em várias escolas que compõem o sistema municipal. Apenas a título de exemplo, citaremos as escolas EMF Claudete da Silva Vec, EMF Dirce Boemer, EMF Maria do Chaparro, EMF Valdomiro Fantini, EMEI Luzia Terezinha e EMEI Márcia Andaló, dentre outras. Outra questão relacionada ao acesso à internet está ligada à realidade social dos alunos, muitos em situação de vulnerabilidade que não possuem acesso à banda larga em suas residências, seja por Wi-Fi ou 4G. Se o material exclui um aluno sequer, já se apresenta um motivo suficiente para a não realização da compra. Em se tratando de escolas públicas, temos o dever ético e moral de incluir todos os estudantes. Uma escola para todos precisa respeitar a individualidade e trabalhar com a heterogeneidade, buscando a verdadeira qualidade de ensino. Como já mencionado acima, a escola é uma instituição social que está inserida em um contexto mais amplo, sendo influenciada pelas condições sociais, culturais e históricas em que está inserida. Ignorar essa premissa é ignorar a historicidade dos nossos alunos, levando fatalmente à exclusão dos mesmos. Outro fator importante sobre o material digital ofertado pelo kit Palavra Cantada na Escola, as músicas do grupo Palavra Cantada, está no fato dessas músicas estarem disponíveis em plataformas digitais gratuitas, como, por exemplo, o YouTube, não justificando o seu gasto, que ultrapassou os 5 milhões de reais. Mais uma prova contundente do mau uso do dinheiro público. Esse valor poderia facilmente ser utilizado na construção de pelo menos uma escola de educação infantil, atendendo no mínimo 200 crianças, das quais mais de 1.000 permanecem na lista de espera. Famílias trabalhadoras que sentem na pele as dificuldades de não serem assistidas em suas necessidades primárias, como o acesso à educação, interferindo diretamente na vida social e econômica de muitas delas. Por todos os fatores acima elencados, a aquisição do Palavra Cantada na Escola se configura um desrespeito à população bauruense, a cada profissional da educação diretamente envolvido, aos estudantes e pais de alunos, pelo desperdício de dinheiro público, diante das diversas prioridades urgentes que cercam
a nossa realidade educacional do Sistema Municipal de Bauru e, desta forma, deixamos expresso nosso repúdio e descontentamento com tal compra. Caminhando para o encerramento desta carta, gostaríamos de deixar claro o nosso desapontamento com o que tem ocorrido nas últimas sessões da SEI do Palavra Cantada na Escola. Claramente, o foco da ação vem se perdendo. O que percebemos, diante de alguns pontos levantados, principalmente na última sessão, é de preocupação que gira em torno do uso material, de forma simplista. A preocupação com o fato do material ser apostilado, de concepção diferente do que preconiza o nosso currículo municipal, e a forma como ele foi adquirido, vem sendo colocados em segundo plano. A preocupação parece estar no seu uso para justificar o seu gasto. Algumas falas realizadas durante essa sessão nos preocuparam muito e nos chamaram a atenção, inclusive feitas por servidores de carreira. Falas que nos causaram estranheza, e citando apenas uma delas para não se estender, iremos nos atear a uma suposta empolgação dos pais com o uso do material. Com todo o respeito que temos pela família e pelo reconhecimento e apreço à gestão democrática, as temáticas de cunho técnico-pedagógico devem ficar na esfera profissional, sendo realizada por aqueles que dedicam suas carreiras profissionais em anos de estudo e formação continuada constante. A superficialidade das colocações desconectadas da realidade e na contramão dos pressupostos pedagógicos nos deixaram estarrecidos. O senso crítico, tão debatido e defendido pela pedagogia histórico-crítica, se mostra longe de ser uma realidade dentro das escolas, com materiais sendo adquiridos à revelia. Relatos de professores que tentaram usar o material e viram o quão supérfluos são os seus conteúdos, ou que não se sentem preparados para lidar com os conteúdos que estão fora de sua formação, arte, música e educação física, que muitos chegam a falar que não vêem sentido no uso deste material. São esses tipos de relato que nos chegam em maior número do que os elogios. Gostaríamos de deixar claro que essa crítica se faz necessária e que nós, enquanto coletivo Educação em Luta Bauru, continuamos acreditando e confiando no conhecimento técnico da maioria dos gestores das escolas municipais de Bauru. Apelamos para que os nobres vereadores que se encontram nessa casa se atentem para as divergências de informações e que realmente possam se atear à questão das análises pedagógicas do material, não deixando-se levar por aparência gráfica ou o seu consumo. Lembramos aos nobres vereadores que tudo pode ser consumido, desde que seja comprado. O que debatemos aqui é a qualidade pedagógica do material diante do nosso currículo e a forma com que foi adquirido. Sem uma consulta e análise técnica por parte dos maiores interessados, que são os professores, e esse deve ser o foco da ação. Finalizamos deixando claro que o Coletivo Educação em Luta Bauru, que o objetivo do Coletivo Educação em Luta Bauru é justamente o de encorajar os professores a lutarem em prol de melhores condições de trabalho, jornada de carreira, promover o encontro do amor por trabalho justo, emancipatório, crítico e consciente, com a esperança de que tempos mais justos e verdadeiramente democráticos. Resistir e lutar se tornam imperativos para que possamos reverter esse cenário. Assinado Coletivo Educação em Luta Bauru. Muito obrigada. Bom, agradeço a sua participação. Eu queria saber se os vereadores têm alguma pergunta a ser realizada à servidora Iara.
Diante do silêncio, entendemos que não há pergunta. Eu só gostaria de fazer um registro do trabalho bastante sério e focado desta comissão, que vem trabalhando em cima dos documentos que tem acesso. Nós não temos aqui na Câmara Municipal pessoas preparadas para entrar a fundo e discutir o material didático todo ano, né? Imagina que se todos os vereadores aqui fizesse uma reunião e chamasse a Secretaria Municipal de Educação para debatermos qual material é o melhor para as nossas crianças. A gente, obviamente, espera que a Secretaria tenha profissionais para essa finalidade. Aliás, cada secretaria tem que estar ali preparada com os seus servidores, fazendo o melhor possível. Nós estamos dentro daquilo que nós temos e com as ferramentas que nós temos, procurando fazer o melhor trabalho na questão da apuração. Essa SEI, ela se deu início justamente por conta de uma desconfiança de superfaturamento da compra desse material, algo que até então nós não conseguimos avançar. Então, acho que é importante deixar claro, acho que é importante a fala da servidora, mas nós não estamos aqui trabalhando de uma maneira simplista, nós estamos aqui focados o máximo possível. E eu queria perguntar para você, Yara, se esse coletivo que você representa, se ele possui um CNPJ ou não, é um coletivo informal? Como que seria isso aí? Isso, nós ainda somos um coletivo informal, porque para formalizar existem aí algumas custas, né? Tá. Nós já estamos nos mobilizando, inclusive nós temos a participação e o apoio de um deputado estadual e de uma deputada federal, e nós estamos encaminhando para a legalidade deste coletivo, inclusive com o objetivo de nos tornarmos, quem sabe, uma associação de professores ou um instituto de professores. Mas, por enquanto, nós atuamos de maneira informal. Tá. Em relação ao que o senhor falou, só para esclarecer. Ah, claro, claro. Eu sei que a Câmara não é o local de discussão de qualidade de material pedagógico, porém, este material é o que está sendo investigado. Então, nós escrevemos esta carta justamente para esclarecer e ajudar vocês a perceberem o quanto este material não está em consonância com o nosso currículo, justamente porque sabemos que vocês, salvo aí a vereadora Chiara, não têm o conhecimento técnico necessário para analisar materiais pedagógicos. Está correto, eu agradeço. Eu só vou pedir uma gentileza para você, porque a vereadora Chiara se pediu a juntada desse documento na Comissão Especial de Inquérito, salvo engano. Para eu autorizar que esse documento seja apensado, ou seja, incluído aqui aos documentos, para que se torne um documento oficial, Yara, eu preciso necessariamente que esse documento venha acompanhado das assinaturas das pessoas que o coletivo representa. Porque até a pessoa que encaminhou aqui uma mensagem, eu vou fazer a leitura aqui, a dona Regina Maria Almeida Pac, ela acabou de me mandar uma mensagem na seguinte direção. Bom dia, sou professora da Rede Municipal de Bauru e vice-diretora da AMF Cônigo Aníbal de França. Fiquei sabendo que a professora Yara está, neste momento, lendo uma carta em nome dos professores. Quero salientar que ela fala em nome de algumas professoras da rede, pois nem todas tiveram acesso a esse documento. Creio que, para validar tal carta, seria necessário apresentar a toda a rede. Pensamento este compartilhado pelos professores desta unidade escolar que eu represento. Obrigado. Daí eu mandei para ela, bom dia,
posso fazer a leitura aqui ou prefere não se identificar? Sim, quero deixar claro que não tenho nada contra a professora, mas, para falar em nome de toda a rede, se faz necessário uma ampla discussão, o que não ocorreu. Então, só deixar registrado que é importante que esse documento venha com as assinaturas, para que esse documento realmente tenha validade e para que a gente saiba quantos profissionais da educação estão acompanhando esse pensamento que foi colocado nesse documento, viu, Yara? Para a gente é importante para que tenha validade esse documento. documento. A gente vai colher as assinaturas e eu envio para vocês. Eu quero deixar bem claro, e isso está bem claro no documento, que eu não falo, o coletivo não fala por todos os professores. Inclusive, eu falei o número de professores que fazem parte desse coletivo ativamente. Então, assim, foi uma carta construída pelos professores que fazem parte do coletivo. Não foi uma carta construída em nome de todos os profissionais da educação. Então, assim, eu quero deixar isso bem claro. Maravilha. Bom, agradeço a sua presença. Vereador Obrigada. Manuel Luzila, que está online, gostaria de fazer alguma observação? Não, presidente, satisfeito também. Ok, Obrigado. agradeço também, mais uma vez, a participação da professora Yara. Aguardamos o documento com as assinaturas para que seja, então, apensado aos documentos que nós temos aqui até o momento. Não temos mais pessoas a serem ouvidas. Eu gostaria de, antes da gente passar para o próximo passo, de definir as próximas oitivas, para a próxima quarta-feira, de abrir a palavra para os vereadores presentes, caso queiram. Vereadora Chiara. Obrigada, presidente, vereadores, doutora Fernanda. Eu gostaria, presidente, de encaminhar à SEI um documento que pretendo produzir até a próxima reunião, com alguns aspectos do processo relacionados à inexigibilidade da licitação, tá? E também com relação ao valor que foi investido. São informações que estão no processo especificamente, né? Eu não vou aqui fazer, como já disse anteriormente, que eu não vou fazer análise da qualidade do material, mesmo porque, depois de 2 anos de pandemia, com materiais sendo produzidos para as crianças de forma remota e disponíveis no site da prefeitura, que todos nós tivemos a oportunidade de avaliar o material que cada professor dispensou, anexou ali naquele site, fica difícil a gente falar de qualidade de material, né? Então, um resgate a ser feito, né, da educação do município de Bauru, ele passa também, né, por esse histórico crítico, né, de que nós viemos de uma situação completamente diferente e que, óbvio, né, recursos, quanto mais, melhor para se ensinar e para se resgatar. E não digo isso para as crianças de 4, 5 anos, que é mais fácil, né? Tem criança que entra na escola aos 4 anos. Então, dizer que nós estaríamos aí investindo no material para resgatar, eu acho que não é o foco. Mas as crianças de ensino fundamental, sim, né? Então, não vou realmente falar da qualidade técnica do material. Não sou professora, não sou pedagoga, não sou licenciada, sou analista de sistemas. Da parte tecnológica do material, eu conheço. Conheço o que poderia, inclusive, ter sido colocado à disposição tecnologicamente num material desse tipo. E do que poderá vir à frente ainda, numa substituição ainda de CD e QR Code. Mas eu acho que não é esse o nosso foco, né? Então, a oportunidade foi dada para que o coletivo pudesse ser ouvido, né? Acho que estamos fazendo a nossa parte,
democraticamente, foi feita uma solicitação e nós ouvimos. Mas nós realmente não vamos analisar a qualidade técnica, até porque a qualidade, para mim, pode ser uma, para os senhores pode ser outra, para os professores pode ser outra, né? E, entre os professores, a qualidade técnica também vai divergir. Alguns vão achar que o material é bom, outros vão achar que não é bom. E não é esse o nosso foco, né? Vamos deixar isso para os professores, realmente. Mas inexigibilidade de licitação e valores, presidente, eu acho que é algo que nós precisamos considerar. Os dados que nós temos no processo chamam um pouquinho a atenção. Então, assim, esse o documento que foi apresentado pelo sindicato de que ele é um material exclusivo, né, e aqui baseou a inexigibilidade da licitação, eu acho que é algo que a gente tem que se aprofundar. E dos valores, nós temos aqui, na verdade, 2 notas que foram apresentadas da empresa Movimenta com outros municípios, só 2. A outra não é a da empresa Movimenta. Então, 2 notas só. E aí nós estamos falando em números completamente diferentes. Nós estamos falando de um município que tem uma quantidade inferior, acho que a 1.000 exemplares. Aqui em Bauru foram 22.752 exemplares. Quem trabalha com compra de livros, eu vou dizer que essa experiência eu tenho. Eu tenho uma biblioteca imensa lá na minha instituição. Quando a gente compra em quantidade, o valor cai. Então, eu acho que é algo que precisa ser avaliado pela comissão, né? 2 notas só que a empresa apresentou, ela pode ter apresentado as notas que ela desejou. Se ela vendeu para o Brasil todo, eu acho que a gente tem condição de avaliar essas quantidades, se aprofundar um pouquinho nessa questão. Eu acho que é um caminho importante que nós precisamos fazer. Eu peço desculpas, porque eu fiquei de trazer um documento essa semana, né, inclusive solicitando a oitiva dos autores, né, do Palavra Cantada, né, e também da própria editora. Eu tive um probleminha, né, e não pude realmente produzir esse documento, mas eu me comprometo para a semana que vem trazer por escrito essa solicitação que fiz na reunião passada e trazer também essa análise que é dos documentos aqui, para que a gente possa analisar os próximos passos da comissão. Vereadora, entendo que não há necessidade de um documento oficial da Vossa Excelência solicitando a presença dos proprietários dessa empresa. Eu sugiro que, já para a semana que vem, viu, Giovana, a gente já faça o convite para que essas pessoas... Já foi feito. Já foi deliberado, vereador. Então, está caminhando. Eu acho, Giovana, desculpa, a gente pode acrescentar para que, na vinda, esses empresários possam trazer outras notas fiscais de outras prefeituras e quantidades similares. Eu acho que a conta que tem que ser feita é quanto que custou cada unidade deste kit, né? Eu acho que eu me recordo que aqui as procuradoras disseram assim: olha, nós baseamos por Marília, e Marília ficou tudo ok, Tribunal de Contas aprovou, e lá o valor foi X, né? Aí não tem no processo Marília, né? Então, mas as procuradoras aqui falaram de Marília, me recordo bem. Mas é difícil você fazer uma fala no sentido de quando você não sabe quanto custou. Eu acho que o importante é a gente fazer o número de quanto custou e dividir pelo número de unidades que foram entregues para cada cidade, para a gente saber se esse valor que foi entregue para Bauru é o valor de mercado. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto, vereadora. Não, é que assim, presidente, quanto mais você compra exemplares, menor é o valor. Concordo. Tá? Então, se a gente for dividir, o valor talvez até seja similar, mas conforme você aumenta a quantidade, se você falar, estou comprando 1.000 unidades. Sim, sim. Estou comprando 1.000 unidades, eu pago 290. Mas se eu comprar 22.752 unidades, quanto é que sai isso? Essa é uma observação importante,
mas acho que é importante também, se a empresa trouxer mais notas, vereadora, a gente também fazer o comparativo de, mesmo em grandes quantidades, como a cidade de Bauru, que valor que foi repassado para essas outras cidades, entendeu? E é obviamente que, se você compra 1.000 é um valor, se você compra 20 e tantos mil, são outros valores, né? É como se fosse o preço de varejo e o preço de atacado. Tem uma diferença, não tenha dúvida. Mas, então, fica, sim, o convite para o pessoal comparecer na próxima quarta-feira e, se possível, trazer novas notas fiscais. A editora 27. Então, nós temos, para a próxima quarta-feira, os detentores dos direitos autorais, que são os produtores, na verdade, são 5 pessoas, né? A dupla, um advogado e mais 2 outras pessoas que representam a dupla que tem a marca Palavra Cantada, né? Que estiveram, inclusive, nessa casa, solicitando que nós não utilizássemos o nome Palavra Cantada, porque isso estava prejudicando o trabalho deles em outros municípios. Então, acho que é importante ouvi-los e entender como é que funciona essa questão de eles assinarem o documento, vereadora Chiara, e darem aí exclusividade para uma empresa tal. Olha, você vai ser a empresa que vai comercializar o meu material. O material que vocês vão produzir vão utilizar as minhas músicas. Entendo que foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, acho que é importante eles virem aqui e, na sequência, a gente, na próxima quarta-feira, a gente solicita, então, já está encaminhado ofício, para que os representantes da empresa se façam presente e, de preferência, que tragam outras notas fiscais de outros municípios, para que a gente entenda o que tem acontecido em outros municípios. Eu acho que, para que a gente faça essa conta, a conta tanto de municípios menores, os valores que foram vendidos nesses municípios, comparados com o valor de Bauru, e municípios no porte de Bauru também. Então, acho que é importante que a gente tenha esse parâmetro para a gente chegar nesse ponto de o valor pago por Bauru foi um valor adequado? É o valor que foi comercializado com os outros municípios? Sim ou não? Acho que essa é uma pergunta que a gente precisaria ter essa resposta. Por favor, vereadora. Presidente, só uma observação. O que nós temos aqui no processo é uma nota do município de Caçapava. Foram adquiridos lá 3.101 exemplares. O valor é exatamente o mesmo valor de Bauru, os R$ 229. É completamente diferente. O número, o volume, o valor a ser investido, né? Então, eu acho que isso precisa ser levado em consideração, né? E será muito importante essas oitivas. E, na sequência, eu acho que é o que a gente diz, né, presidente? A gente sabe como começa. A gente não sabe como termina. Eu acho que há muitos elementos aqui no próprio processo que precisam realmente de um olhar, de uma atenção, de uma análise crítica, né, da nossa comissão. Obrigada pela deferência aí, viu? A Giovana aqui, de já ter feito contato. Obrigada, viu? É rápido aqui, viu? Aqui a equipe está bem engajada. Vossa Excelência pensou em fazer o ofício e ela já fez o ofício e já está lá na frente já. Isso é muito bom. Bom, senhores, eu acho que é isso. O vereador Manuel Ozila, que se encontra de maneira remota, gostaria de fazer alguma observação? Não, senhor presidente. Eu estou satisfeito, está tudo tranquilo. Obrigado. Eu agradeço, vereador, a sua participação. Não pôde estar presente, mas, ainda que remota, faremos isso. O vereador Serginho está satisfeito, a doutora Fernanda. Então, é isso, gente. Nós vamos encerrar, às 10h30, a nossa 9ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, onde nós ouvimos aqui a servidora Yara, justificamos a ausência do vereador Meira, e voltaremos na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir, para
ouvirmos os músicos, que são os detentores aí, né, dos direitos autorais do Palavra Cantada. Nada mais havendo a tratar, então essa reunião está encerrada às 10h31. Muito obrigado pela presença de todos.